Oi, gente! Voltamos no nosso canal, podcast e tudo mais. E hoje nós trouxemos uma curiosidade, né, Dinho? Sim, como era a higiene antigamente, no século XIV, como era a limpeza, né? No século XIV, XV, XVI. Então, eu sou a Cléo. E eu sou o Dinho. E se gostar do conteúdo, espalha pelo mundo afora, compartilha, dá um joinha, se inscreve no canal, porque para nós é muito importante você enganjado nesses nossos podcasts, nossos divaneios. Nós queremos fazer do nosso canal um canal familiar de curiosidades, de autoajuda. E não se esqueça, escreva aqui nos comentários se você tem uma curiosidade ou quer algum assunto pra gente debater, para nós compartilharmos, ok? Então, bora pro vídeo. Então, gente, hoje eu vim falar uma coisa muito engraçada para nós hoje. E nem sei, é meio que inconcebível, né? A higiene que era feita em século XIV, XV, XVI. Porque o que acontece? Nos grandes palácios não tinham banheiros. Até, né, alguns cidadãos que foram no Palácio de Versalhes, eles observavam que não tinham banheiro no palácio. E como é que as pessoas faziam? Então, eu fiquei chocada, porque assim, ó, eles tinham... Alguns que era da realeza tinham caixas embaixo das camas, como os famosos pinicos, né? Que a escuridão era muito grande, porque alguns palácios tinha fora, mas bem raros, né? Mas aí eles faziam dentro das caixas suas necessidades e de manhã cedo, né? Ou sei lá, tinha um criado que tirava os dejetos. E muito mais impactada eu fiquei que tinha a contratação de um criado para limpar o dejeto do rei e limpar a poupança do rei. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Mas o que? Isso era muito concorrido naquela época, esse emprego, digamos, porque essa pessoa ficava mais perto e mais íntimo da monarquia. Hoje em dia é inconcebível pra gente, né? E daí o que acontecia? Eles abriam as janelas, olhavam para fora, não tinha ninguém passando, eles no meio da rua. Que coisa mais louca, né? Daí também eles faziam nos corredores do palácio. Daí em 1715 teve uma lei assim, ó. Todos os palácios têm que retirar os dejetos pelo menos uma vez por semana dos corredores. Agora pensa comigo. Dinho, pensa comigo. Fazer o número 1, número 2 nos corredores? Bem complicado, né, gente? E é uma curiosidade que, meu Deus do céu, né? Eu não sabia disso. Eu fui estudar mais um pouquinho, né, a profundidade do negócio, porque voltando nesse Palácio de Versalhes tem um jardim enorme, lindo, maravilhoso. Mas por quê? Antigamente era para quando tinha os grandes eventos, os grandes bailes, esse jardim era usado como sanitário. Todo mundo fazia as suas necessidades lá. Ou vai lá no bailinho, dá uma dançadinha, dá uma vontadinha, vai lá no jardim e faz as suas necessidades. Outra coisa que a gente acha muito lindo também é aquelas pompas, daquelas perucas que os homens e as mulheres usavam. Mas por quê? Por quê? Porque assim, ó, pouco cabelo, ou calvície, ou careca que seja, antigamente era visto como um leproso. Tu sabia, Cláudio? Sim. E assim, ó, eles desprezavam a pessoa. Por isso eles colocavam aquelas perucas, né, maravilhosas. E outra coisa, as pessoas tomavam banho uma vez por ano. Então, os cabelos ficavam tudo oleoso, tudo ceboso. E eles achavam maravilhoso porque o que era? Era sinal de saúde. Mas como não dava para sempre nos eventos ir com o cabelo ceboso, eles e elas colocavam as perucas. Outra curiosidade são as saias, né? Aquelas saias rodadas, aquelas saias enormes.
Ai, eu sempre achei tão chique, né? Aquela época medieval, que a gente olha nos filmes e a gente parece que era tudo um glamour, era tudo lindo, maravilhoso. Gente, por que eram aquelas saias? Para espantar ou para mascarar o mau cheiro. Por quê? O pessoal não tomava banho. Então botava saia em cima de saia em cima de saia pro cheiro das partes íntimas não ficar alastrando por aí. Só que é claro, né, que se não toma banho, nós alastramos os nossos odores. Elas se abanavam, daí a gente acha lindo que tem aqueles leques maravilhosos, né, e elas lá no bailinho e se abanando. Por quê? Não era por causa do calor, porque na Europa também era muito frio ainda, sempre foi. Era para espantar os insetos e o mau cheiro, gente. Daí a realeza tinha aquela aia ou aquele aio, né, que era o escravo, enfim, que ficava lá abanando para espantar o mau cheiro e espantar os insetos. Por que, então, uma curiosidade do mês de maio? O pessoal tomava banho no mês de maio e no começo de junho sempre tinham os casamentos. E o que acontecia? Por isso que mês de maio ele é o mês das noivas. Então, eles tomavam banho em maio e no começo de junho tinha os casamentos. E ainda dava para suportar o cheiro, porque eles não tomavam banho nunca. E o que aconteceu? Inventaram o buquê da noiva. Uma coisa que a gente não sabe, que é bem interessante, né? Ai, que lindo, maravilhoso, aquele buquê da noiva, e hoje bem tradicional ainda, que as noivas usam como, né, o ornamento, aquele buquê maravilhoso. Não, o buquê da noiva era para espantar os odores que exalavam dos corpos e das bocas, porque não tinha banheiro, não tinha escova de dente, não tinha uma higiene como hoje em dia. Então, gente, que coisa mais interessante e mais profunda essa parte, né? Outra parte seguinte também, que é assim: os banhos, quando tinham e tomavam, eram numa tina enorme, eles enchiam da água, ia por categoria de hierarquia, ou seja, primeiro o mais velho, que era o senhor, o rei, enfim, tomava banho. Daí todos os homens tomavam banho, detalhe, na mesma água. Vinham as mulheres, também por idade, vinham as crianças e vinham os bebês. E o que acontecia? Muitos bebês ficavam doentes, porque no final daqueles banhos, a água já estava tão encardida, tão cheia de bactéria, tão cheia, que as crianças ficavam muito, muito, muito doentes. E isso eu achei muito, muito interessante e muito impactante também. Outra curiosidade nesses séculos é que a realeza, né, faziam jantares para milhares de pessoas, né? Depois que tinham os bailinhos, né? Tinham os jantares antes e depois os bailinhos. E os copos e os pratos eram de estanho. E como sabemos, com alguns alimentos ou alguns líquidos, esse estanho dava uma reação bem profunda. Ou seja, exemplo, o tomate. O tomate com esse estanho dava uma ferrugem que, o que acontecia? Dava um certo tipo de narcolepsia. A pessoa ficava como morta, ou seja, no copo de alguma coisa que tomava ou no prato, né, que fazia essa reação química, a pessoa tomava ou comia e morria entre aspas. Daí eles colocavam em cima da mesa e ficavam observando essa pessoa durante dias. Eles comiam, bebiam e ficavam observando a pessoa. Aí que veio a história, né, do velório, que a gente faz, que fica velando, né, o corpo durante, hoje em dia é mais rápido, né, com essas situações que estamos passando no mundo, mas sempre
velavam 24 horas, né? Aqui agora, antes das situações acontecerem. Mas lá eles ficavam dias, porque o que acontece? Eles poderiam voltar dessa narcolepsia. O que acontecia muito? Como era um lugar pequeno, eles tinham que desenterrar, né? Tirar os ossos, colocar no saquinho, colocavam no ossário para dar vaga para as outras pessoas que tinham que ser enterradas ali. E muitos, quando abriam os caixões, tinham arranhuras, ou seja, estavam sendo enterradas vivas. Teve uma grande ideia de amarrar uma fita no pulso do cadáver, fazer um buraquinho no caixão e pelo lado de fora colocar um sino. E o que acontecia? Uma pessoa da família ficava por dias ali nesse túmulo, né? Talvez eu acho que eles revezavam, né? E se acaso o cadáver saía daquela paralisia do sono, enfim, mexia, tocava o sininho e eles desenterravam a pessoa. Isso eu achei muito, muito engraçado, porque quantas vezes a gente já escutou, né? Sobre arranhuras em caixões, sobre cadáveres de bruço. Disso que veio o salvo pelo gongo ou salvo pelo sino, que hoje em dia a gente usa ainda, né? Essa expressão. Outra curiosidade que era lindo parecer morto. Um dos costumes da Idade Média mais estranhos diz a respeito do padrão de beleza. E naquela época, quanto mais pálido você fosse, mais bonito seria considerado. Então sim, muito pó de arroz. E outros artifícios para deixar a pele branca, quase transparente. Esses artifícios eram muito usados. Agora, quer saber por que essa bizarrice? Porque isso era sinal de que a pessoa não precisava realizar qualquer tipo de trabalho. Ou seja, os brancos, quase mortos, normalmente eram entendidos como membros de famílias ricas. Mas o povo daquela época era tão bizarro e detinha tão pouco conhecimento que esses cosméticos que prometiam clarear a pele, que você ficava branca como a neve, eram feitos à base de chumbo. E muitos foram os que morreram envenenados pelo excesso desse chumbo pelo corpo, sem contar os que tiveram a pele danificada, perderam os cabelos e tiveram outros problemas devido a esse estranho costume. Sangrar era o remédio para tudo, assim como não havia tratamento dentário, não é? E isso fazia parte desses costumes na Idade Média, a sangria para qualquer tipo de mal. Mas mais uma vez, os barbeiros eram os mais requisitados para a função, porque eles arrancavam os dentes, eles faziam sangria e constituíam em fazer um corte no corpo da pessoa enferma e deixá-la sangrar por algum tempo. Agora, chique mesmo, era usar sanguessugas como tratamento medicinal. Ao invés de ter corpo cortado como uma lâmina, esses bichinhos nojentos, eles costumavam ser usados em tratamentos mais longos, especialmente para melhorar a circulação sanguínea. Que coisa mais esquisita, né? Então, gente, essas foram as curiosidades de hoje. Espero que vocês gostem e nós voltaremos com mais algumas curiosidades dos séculos antepassados nossos, ok? Curte aí, compartilha. Até breve. Tchau. Tchau.